de paraquedas, ainda com trabalho, mas... Assiste a primeira aula quando vai acabar essa e você vai entender por que dessa atividade. E amanhã já tem outra. Tá. Vamos lá. Eu vou passar esses slides para vocês ainda hoje no grupo de pós-graduação, né, falando sobre a neurociência cognitiva. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza interdisciplinar da neurociência, né? Ela vai implicar com certa sobreposição e diálogo com disciplinas ou campo de conhecimentos variados, como a neuropsicologia, a neuropsiquiatria, a neurolinguística, né? Que é uma área que eu sei que vocês gostam bastante. E aí, a neurociência, ela anda, né? Ela transita pela área biológica em algumas questões relevantes, né? E consistem no modo como os circuitos são formados e operam na anatomia e fisiologicamente. E aí produzem as funções fisiológicas, tais como os reflexos, a integração, coordenação motora, respostas emocionais, aprendizagem e memória, né? Então, a neurociência, ela faz esse caminho, ela transita pela área biológica e traz para nós, né, as questões relevantes que consistem em como modos de circuito são formados, né? Como a nossa fisiologia, né? Ao sentir fome, ao querer ir ao banheiro, ao sentir sede, as fisiologias normais do ser humano. Os reflexos dos sentidos, a coordenação motora, né? Por isso a importância da coordenação motora, e eu pedi para vocês fazerem um trabalho, não foi? Para a aula de hoje, para podermos falar um pouquinho sobre como montar uma aula, né, dentro da neurociência cognitiva para alunos que têm problemas cognitivos. E aí os alunos que ainda não apresentaram, pode apresentar no grupo. O grupo é aberto para isso, tá bom? Eu preciso desse trabalho para poder saber como vocês estão dentro da pós-graduação. E aí, quando falamos sobre a neurociência cognitiva, refletimos no seguinte tema. Ela é uma ciência e ela busca entender como a função cerebral dá lugar às atividades mentais, tais como a percepção, a memória, a linguagem e principalmente a consciência. Esses dias eu vendo uma série, eu pude ver uma neurobióloga estudando, né, querendo, né, descobrir aonde está a consciência dentro do nosso cérebro, né? Que a consciência é algo que nós fazemos pensando. Então, por exemplo, eu quero viajar. Isso está no meu consciente. Eu estou pensando em viajar. E aí essa neurobiologia, neurocientista, né? É uma neurobióloga. Ela queria saber aonde estava a consciência dentro do nosso cérebro. E a neurociência cognitiva é uma ciência aonde ela busca entender essa função cerebral, né? E aí vai dar lugar às atividades mentais, como percepção, a memória, a linguagem e principalmente a consciência, considerando os aspectos da normalidade e de alterações, tá? E aí, qual é a tarefa neural hoje? É fornecer explicações do comportamento em termos da atividade cerebral. E aí vai explicar como os milhões de células neurais individuais no cérebro atuam para produzir comportamento e como elas são influenciadas pelo ambiente. Então, a ciência neural, ela traz como sua função a explicação dos nossos comportamentos nos termos de atividade, né? Como eu disse, eu quero viajar, é um pensamento meu, está na minha consciência, e a ciência neural ela vai trazer essa explicação. O porquê de eu ter esse pensamento? Por que veio isso na minha mente? O que eu passei no meu dia a dia para que esse pensamento ele venha florescer dentro de mim, dentro da minha própria consciência? Alguma dúvida? Não. Até aí A tá turma hoje
A turma hoje está agitada. E aí, a tarefa da ciência neural é explicar como esses milhões de células, né, porque são milhões de células dentro de uma célula, que são individuais, atuam para produzir o comportamento, né? O andar, o falar, o sentar, os comportamentos de agressividade, né? E como elas são influenciadas pelo ambiente. E aí a gente vai lembrar do nosso querido e amado Valon e Vygotsky, né? Que os dois, em pensamentos diferentes, eles vão dizer que o meio ele vai influenciar a criança. E aí como essa ciência ela vai explicar essas influências na qual o meu comportamento tem. Por que eu tenho esse tipo de comportamento? O que traz para mim esse tipo de comportamento para que eu possa fazer o Ctrl V, né? O copiar esse tipo de comportamento. E aí a gente vai entrar em epistemologia novamente, né? Que é uma matéria que está conosco até o final da pós-graduação. O desenvolvimento da neurociência cognitiva conduz uma epistemologia não reducionista, que trabalha com distintos, mas interrelacionados níveis de análise. Diferentes metodologias são usadas para a observação de diferentes níveis de organização da estrutura e funções cerebrais, obtendo-se um entendimento detalhado de mecanismo cognitivo do cérebro animal. Modelos mais amplos procuram integrar esse conhecimento empírico e descobrir os princípios fundamentais das funções cognitivas do cérebro. Então, o desenvolvimento da neurociência ele faz uma condução à epistemologia não reducionista. Isso faz que trabalhemos com distintos, mas interrelacionados níveis de análise. Então, vamos lá. São diferentes tipos de metodologia que são usadas para observar esses diferentes níveis que o ser humano tem, né? Essas funções cerebrais. Por quê? Porque o mecanismo cognitivo do cérebro animal é totalmente diferenciado, né? Eles podem ser padronizados, mas eles são diferenciados. Os meus desejos não são os mesmos dos seus, as minhas vontades não são as mesmas que as de vocês. Então, esse tipo de desenvolvimento neurocientífico, ele é estudado de várias formas, com funções cognitivas diferentes, ok? Alguma dúvida? Não. Ok. E aí, a neuropsicologia, né, que é um campo que eu gosto muito, que é na área da neurociência, ela é uma área que trata da relação entre a cognição e o comportamento. O nome, neuropsicologia, cognição e o comportamento. E aí, ela vai fazer atividade do sistema nervoso em condições normais e patológicas. A neuropsicologia cognitiva está preocupada com os padrões de desempenhos cognitivos intactos e deficientes apresentados pelo paciente com lesões cerebrais. Pois para os neuropsicólogos cognitivos, o estudo de pacientes com lesão cerebral pode revelar muito sobre a cognição humana normal. Então, a neuropsicologia, que é uma área que tem algumas alunos que estão querendo se aprofundar mais, ela é um campo que vai estudar a parte de pacientes com lesões cerebrais, né? E a neuropsicologia, ela se preocupa com o padrão de desempenho intacto e deficiente apresentado pelos pacientes. É uma área muito boa. Eu, particularmente, gosto muito da neuropsicologia. É uma área no qual, quando o paciente ele tem autismo, ele tem TDAH, tem que passar pelo neuropsicólogo. Por quê? O neuropsicólogo ele vai fazer estudos com esse paciente, ele vai trazer atividades com esse paciente, no qual vai ajudar esse paciente a se desenvolver como psicopedagogo. O neuropsicólogo
no consultório dele, ele trabalha com o paciente diversas metodologias, diversas ferramentas para chegar à conclusão que esse paciente ele é autista, ou esse paciente ele tem TDAH, ou esse paciente tem TOD. E aí, dentro da pós-graduação em neuropsicologia, o aluno ele estuda internamente o cérebro daquele paciente. Ele vai fazer com que ele vai estudar com o sentido do cognitivo neural. Então, ele vai entender algumas formas, ele vai fazer com que o paciente ele tenha um entendimento maior daquilo que ele está passando, comportamento, humor. E é muito legal essa pós-graduação, porque faz com que os pacientes eles tenham um laudo assertivo, né, daquilo que ele tem. Então, muitos pacientes meus que não passam pelo neuropsicólogo, eu converso com os pais e peço para que os pais levem ao neuropsicólogo. Não é somente o laudo do médico. É importante para que tenha uma definição do laudo médico, uma passagem pelo neuropsicólogo. Por quê? Porque ele trata a relação entre a cognição e o comportamento e a atividade do sistema nervoso em condições normais e patológicas. Alguma dúvida? E aí, esse campo da neuropsicologia, ele compreende mais o estudo da relação entre as funções neurais e psicológicas. E aí, ele vai fazer o estudo do comportamento ou a mudança cognitiva que acompanha lesões em partes específicas do cérebro, sendo que os estudos experimentais com indivíduos normais também são comuns. E aí, quando a gente fala desses estudos normais, né, meu Deus, vai abrir a cabeça da criança ou da pessoa, não. Então, são esses estudos que eu falei com vocês. Então, o paciente ele vai para a clínica, ele começa a fazer atividades, jogos, brincadeiras, e aí o neuropsicólogo vai começar a desenvolver com ele atividades para ter um laudo mais assertivo. Não é estudo científico do Frankenstein, não, tá bom? O indivíduo com lesão em determinada área cerebral mostra déficit cognitivo específico. Por exemplo, TDAH, pode mostrar o autismo, pode mostrar o TOD, né? Que são transtornos, né, mais difíceis da gente... uma criança com síndrome de Down, a gente já olha e ela tem síndrome de Down. Um autista, não. Dependendo do autista, não. Né? Então, esse profissional ele é muito importante. E aí a neuropsicologia, ela tem muitas ramificações, né? E elas alcançam as outras facetas dos conhecimentos, como a psiquiatria, né? Que é uma área que eu adoro também. Eu até passei um filme para vocês, eu vou pedir para vocês, quem não viu, rever, tá bom? Vou colocar no grupo. É um filme muito legal, falando sobre a neuropsicologia, a psiquiatria. É um filme muito top, envolve muito o que a gente está conversando. Para vocês terem uma noção mais ou menos do trabalho da neuropsicologia, da psiquiatria, tá? É muito top. Os psiquiatras se preocupam em saber como, onde e em quais circuitos cerebrais ocorre a ação medicamentosa. Esquizofrenia, depressão, ansiedade, transtornos e outras manifestações psiquiátricas são hoje estudadas à luz dos seus substratos biológicos cerebrais. Então, os psiquiatras eles vão para a área medicamentosa. Então, eles vão estudar e vão tratar de doenças mentais, tá bom? Não de transtornos. Tem alguém mandando mensagem a uma aluna. Está me atrapalhando aqui no fone. Os psiquiatras eles vão trabalhar essas áreas mais medicamentosas. Os nossos pacientes eles precisam de tratamento psiquiátrico? Sim, tanto do neuropediatra e do psiquiatra, tá bom? Para fechar um laudo mais assertivo, ok?
O neuropsicólogo, ele participa da avaliação das funções cognitivas da terapia cognitiva comportamental, que são essas atividades, né, dentro da clínica que o paciente faz. E aí a pedagogia, ela também é utilizada, porque para trabalhar com a neuropsicologia, você tem que também saber a psicologia dentro da pós-graduação da neuropsicologia. A gente trabalha muito a pedagogia, que são os jogos, os métodos, como usar. Vygotsky, ele é muito estudado também dentro da neuropsicologia. É uma área muito legal, tá bom? E aí, à medida que ocorre a maturação e as especializações das redes neurais ao longo do desenvolvimento infantil, a participação das diferentes áreas centrais da aprendizagem, ou material aprendido, por exemplo, a alfabetização, influencia a organização cerebral. Então, por que é importante o neuropsicólogo também trabalhar junto com a pedagogia? Por quê? Dentro do consultório neuropsicológico, é necessário que os neuropsicólogos eles trabalhem junto com o psicopedagogo, junto com o pedagogo, para que, conforme as redes neurológicas forem se desenvolvendo na fase infantil da criança, o material adaptado, o material que é trabalhado dentro do consultório, ele influencia muito na organização cerebral. Ele vai fazer com que a criança ele consiga ser alfabetizada, que ela consiga fazer trabalhos matemáticos, que ela consiga fazer pesquisas. E isso é bastante importante, porque faz com que a criança ela tenha essa conscientização. Então, a importância do neuropsicólogo dentro da psicopedagogia, ela é de suma importância. O neuropsicólogo, ele vai fazer a análise do paciente. Olha, esse paciente vai precisar disso, porque ele tem isso. O psicopedagogo, ele vai desenvolver o trabalho psicopedagógico, né, vai trazer luz para essa criança, vai trazer conhecimento para essa criança, e ele vai fazer com que a criança, dentro desse desenvolvimento neural, ele consiga desenvolver um bom trabalho. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Alexandre, então, no caso, seria um trabalho em conjunto, né, de certa forma, o neuro, o pediatra, dependendo do paciente, seria com o psiquiatra e mais o trabalho do psicopedagogo, seria algo, todo um conjunto. Sim, a gente chama de equipe interdisciplinar. O que acontece? Quando a criança, né, ela está na escola, a escola percebe que a criança tem uma dificuldade. A mãe leva no neuropediatra. O neuropediatra observa uma coisa, ele encaminha para a clínica neuropsicológica. A clínica neuropsicológica, muitas delas, ela já tem uma equipe interdisciplinar, que é o médico, o neuropediatra, o neuropsicólogo, o psiquiatra, o pedagogo. Nunca se fecha um laudo sem a equipe interdisciplinar. Eu já vi muitos casos de médicos fecharem laudo sozinho. Tem CID tal, mas não tem exame, não tem nada que comprove. Então, para a gente fica muito difícil. A gente tem que engolir, porque é um CRM, né? É o Conselho Regional Medicinal, mas é errado porque essa criança ela não passou por uma equipe interdisciplinar. Então, ela não passou pelo neuropsicólogo para dizer se realmente aquela criança ela teve esse tipo de tem esse tipo de CID. É muito complicado, porque quando a criança vem de uma equipe interdisciplinar, vem um laudo imenso, são de 15 a 20 páginas, aonde a gente estuda cada passo que a criança teve, aonde ela teve mais dificuldade, onde ela teve mais facilidade, onde ela teve mudança de humor, onde ela não teve mudança de humor. Então, a equipe interdisciplinar ela é muito importante, porque ela faz com que nós, de fora, nós, escola, entendamos o que está acontecendo ali, entendeu? Então, sim, é uma equipe interdisciplinar que precisa andar junto. Tem clínicas, eu mesmo tenho um amigo que trabalha numa clínica onde tinha todos esses profissionais. E aí a consulta era assim, 8, 9 mil reais. Aí você fazia o tratamento, tudo mais, tudo bonitinho. Eu não sei se era mensal ou se era
tudo incluso, né? Um pacote com 20 sessões. Aí eu não sei. Mas eu sei que precisa ter uma equipe interdisciplinar. E o psicólogo também. Além do neuropsicólogo, é importante também ter um psicólogo, tá? Alguma dúvida mais? Não, não tenho nenhuma dúvida mais, não. Ok. E aí a gente vai entender que tem uma ligação direta entre a neurociência e a educação, né? De tudo que a gente aprendeu até aqui, a gente vai ver que a neurociência ela é importante dentro da educação, porque faz com que o profissional, o professor, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, ele entenda que tudo tem um desenvolvimento neural. Lembra que eu falei para vocês que são aqui milhões de células neurais individuais que atuam para produzir um comportamento? Então, por que aquele meu aluno ele não consegue ler? Por que aquele meu aluno ele não consegue desenvolver a fala? Porque ele precisa de estímulo. Gente, eu sempre falo que é muito gratificante a gente pegar um paciente e ele não falar nada. E no final do ano ele está falando a letra A, ou ele está cantando, ou ele está emitindo algum som. Para o pai é uma bobeira, mas para a gente é muito importante. Porque a gente está trabalhando no estímulo neural daquela criança, né? Porque são milhões de células. Essas células estão trabalhando. Essas células elas têm transtornos, elas têm dificuldades, né? Então, então é, é muita coisa. Nós, como profissionais, estamos lá trabalhando, lutando, lutando, lutando. E no final do ano, aquela criança sai falando a letra A, o nome, enfim, emitindo algum som. E a neurociência e a educação, elas são muito significativas, né? Elas trazem uma significação muito importante no cérebro, no processo, no processo de aprendizagem do indivíduo, né? Ela faz com que o estudo da aprendizagem se una de modo inevitável à educação e à neurociência. Isso é muito importante. Antigamente, professores, né, eles chegavam em sala de aula, eles davam conteúdo, se o aluno aprendeu bem, se não aprendeu, amém, até o ano que vem. Isso, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a neurociência, como a gente já trabalhou na aula passada, ela veio evoluindo, evoluindo, evoluindo. Em menos de 100 anos, ela evoluiu muito e trouxe muitas respostas àquilo que a gente tinha, trouxe muitas respostas a perguntas que nós tínhamos e não era respondida. Por que essa criança não fala? Porque não está tendo estímulo. Por que essa criança não fala? Porque ela precisa de algo a mais para poder trabalhar aquilo. Por isso que eu falo que é importante levar o lúdico para a sala de aula. Por isso que eu falo da importância de trazer para a sala de aula aquilo que é importante para a criança. Na última aula de mediação escolar, eu trabalhei com os alunos de mediação escolar o seguinte tema: nós precisamos entrar no mundo da criança não porque é divertido, não, que nós precisamos estimular essa criança ao seu desenvolvimento. Nós precisamos trazer a realidade dessa criança. Por isso, a importância do estudo. Hoje, a maioria tem aí pós-graduações, mestrados, doutorados à vontade, a modo à la volonté, mas não trazem um esclarecimento que é real. Não estou falando que é porque o Instituto está trazendo, não. A faculdade que eu estudei trouxe para mim esse esclarecimento. Então, é questão do aluno querer entender e levar para o seu aluno, sabe? A neurociência, ela não é mais um tabu que, nós vamos estudar as partes do cérebro. Não. Nós vamos estudar um entendimento do porquê. Desculpa. Nós vamos estudar o entendimento do porquê aquela criança não consegue desenvolver. Nós vamos estudar, nós vamos entender o porquê daquela criança não entende a matéria.
Por isso a importância de entrar no mundo da criança. Mas, Alexandre, tem 30 alunos. Eu sei que é difícil. Eu sei que é algo assim, que é quase impossível. Mas quando nós queremos, nós conseguimos. Alguém tem alguma dúvida? E aí o que eu acho legal é o seguinte, esse último índice que teve, né, que estuda entre relação ao funcionamento neurológico e atividade psicológica, ela nos traz ênfase à análise do comportamento, como a manifestação da última atividade do sistema nervoso, né? Então, quanto mais a gente estimula, mais o sistema nervoso da criança ele vai trabalhando. Vocês vão reparar, vai ter dias que o seu paciente, você vai estar trabalhando estímulo com ele, o sistema nervoso dele vai estar aflorado. Não é porque ele não quer aprender o que você está trazendo ou que ele não quer brincar. É porque você está estimulando o sistema nervoso dele. Você está trabalhando com milhares de células. Então, não é que ele te odeia. Não. É que ele está entrando numa fase de desenvolvimento. E aí, tem gente que fala assim, mas eu não vou insistir. É o fato de insistir, porque você percebe quando o paciente ele não quer ou quando você está estimulando o sistema nervoso e ele continua. Eu vou dar um exemplo do Arthur, que era um paciente meu não verbal. Na verdade, ele era verbal, ele falava sempre a última coisa que eu falava. Então, eu falava assim, Arthur, tá bem? Bem. Arthur, você quer ir onde? Onde? Aí eu tinha que parar e falar para ele ler meus lábios. Arthur, respira. Você quer ir aonde? Rua. Aí eu entendi que era rua. E aí tinha atividades que eu levava para o Arthur. Eu achava muito cansativo porque depois de mim vinha outra terapeuta, fiscalização. E aí eu levava algumas atividades para ele e a pessoa que ficava com ele, né, dona Roseli, eu acho que era a Roseli também. Ela falava assim, Alexandre, você é o único professor no qual o Arthur ele tem interesse e respeita. E os outros eles podem vir de palhaço e Arthur caga e anda. Mas por quê? Quando eu levava uma atividade e eu via que Arthur não tinha um interesse, Arthur trazia para ele, irritava ele, trazia o sistema nervoso, aflorava o sistema nervoso, eu pegava a mesma atividade e fazia de um modo diferente. Então, se eu quisesse que Arthur ele escrevesse o nome dele, ele gostava muito de trabalhar com pintura. Ele detestava escrever o nome dele de lápis. Ele detestava. E aí eu sempre trabalhava com ele com tinta, com pincel e parede. A gente pintava as paredes. O pai dele ficava louco. Mas quando o pai via, tudo mais, ele ficava mais feliz. E aí eu sempre trazia o contrário. Então, se Arthur estava cheio de pintar, eu falava, Arthur, agora a gente vai escrever seu nome com caroço de feijão. Eu ia lá, pegava o caroço de feijão, trabalhava a pinça dele, ele ia lá e construía o nome dele. A gente via que tinha hora que ele ficava. Arthur, respira, vamos lá. Uma dica que eu dou, com autista, nós temos que trabalhar a nossa potência. O exemplo que eu tenho na escola, nós temos uma autista e ela não respeita a professora. Ela grita, ela chora, a escola toda ouve e ela só para quando eu chego. Quando eu falo, fulana, parou, acabou, cadê a toalhinha? Ela vai, enxuga o rosto, eu faço meu combinado com ela, acabando, eu cumpro meu combinado com ela. Então, quando o Arthur ficava muito nervoso, eu falava, Arthur, olha só, parou, vamos lá, olha o nosso combinado. Nós vamos fazer a atividade e depois a gente vai brincar. E aí, na casa dele, né, tinha ganso. Ele gostava muito dos gansos. Os gansos bicavam ele, mas ele também dava cada tapão nos gansos, que os gansos acabavam respeitando ele. E aí, quando acabava a atividade, nós íamos e brincávamos com os gansos. Nós não, ele, que eu não gostava. Mas tinha medo não é ganso, não. É ganso, sim. Não, ganso, não. Marreco. Ganso.
marreco. Ele ia lá e brincava com os marrequinhos dele. Então, a aprendizagem ela vai depender muito da neuroplasticidade, que é o conhecimento da plasticidade do cérebro do nosso paciente. E isso a gente não consegue da noite para o dia. Tudo é um estudo. Vai ter dia que você vai chegar em casa, vai conversar com seu marido e vai falar assim, ó, eu quero desistir. Quero desistir. Eu chegava em casa acabado, porque eu atendia 2 pacientes em municípios diferentes. E eu não dirijo, né? Então eu pegava ônibus. E de município para outro, dava 50 minutos de carro. Mas de ônibus dava 1 hora, 2 horas. Eu lembro que, graças a Deus, tinha um salgadinho de R$ 1, que era uma benção. Aquilo fazia mal, não sei. Eu chegava, ia pro Arthur de manhã, saía do Arthur já meio-dia, tinha um rapaz de salgadinho de R$ 1. Ele até sabia meu horário. E eu como salgado de salsicha. Passava lá, comia meu salgado de salsicha, bolinha de queijo, era R$ 1, mas o salgadinho era grande. Nossa, que delícia, só de pensar me dá fome. E aí, no ônibus eu comia e eu achava que a galera ficava com raiva, porque era hora de almoço. Era ônibus com ar-condicionado. Aquilo empesteava o ônibus, né? Eu comia correndo, chegava em Nova Iguaçu, 1h pouca, 1h40, descia, chamava um Uber e ia para casa do outro paciente. E tinha um dia que eu chegava em casa, era à noite. Eu só atendia 2 pacientes. Tá, não tive habilitação porque eu não queria. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: é cansativo, né? Ah, Alexandre, eu dirijo, então para mim é rápido, mesmo assim é cansativo. Porque você entrar na vida do paciente, querer o bem do seu paciente, fazer com que o seu paciente entenda que é assim, assim, assado, é muito complicado, é muito difícil. Você acaba estressado, você acaba cansado mentalmente, sabe? Não sei se já pararam dormindo, vocês queriam acordar e não conseguiam. Aconteceu isso comigo ontem ou hoje, de novo. Eu queria acordar e não conseguia. Eu ouvia o barulho lá fora, eu tentava mexer meu braço e não conseguia. A única coisa que eu mexia era meu pé. Então eu comecei a dar chute no meu pé, meu subconsciente entender que eu queria acordar, e aí eu despertava. Só que eu dormia de novo e ia no sono profundo. Então vai ter dias que é assim. Sinto muita saudade de atender. Sinto muita saudade de atender. Só ontem eu passei 6 pacientes com um amigo. Porque é no município onde eu não moro mais, né? E graças a Deus o pessoal conhece meu trabalho, sabe que é muito bom. Tive que passei para o professor Paulo. Falei, Paulo, atende aí para mim, por favor, porque você tá mais na ativa que eu e eu não estou no município. Se eu estivesse no município, eu com certeza atenderia, mas como não estou, não dá. Então, o que eu quero trazer para... E outra, gente, não atenda paciente online, tá bom? Não atenda paciente online. Não tem como. A mãe insistiu, mas você podia atender online. Gente, o que eu vou fazer online com o paciente? Como eu vou trabalhar o material didático com esse paciente? Não tem como. Então, a aprendizagem depende da neuroplasticidade e pode ser entendida como um processo pelo qual o sistema nervoso reestrutura funcionalmente suas vias de processamento e representação da informação. Foi o que a gente conversou aqui agora, eu falei do Arthur, né? Então, eu trabalho a aprendizagem junto com a neuroplasticidade. Ele está irritado, mas eu estou trazendo outro tipo de brincadeira, mas no mesmo conteúdo, e a neuroplasticidade dele vai aprender, vai desenvolvendo. E a gente passa pelo processo de reestrutura do sistema nervoso. E a sociedade ela criou expectativa em relação ao que as neurociências podem trazer à educação, sendo algumas dessas crenças falsas, né? A neurociência vai trazer milagre para a educação. Não vai. Não vai por quê? Por quê? Tem profissionais e profissionais, crianças e crianças. Tem profissionais que a neurociência consegue ajudar a criança a desenvolver, o profissional não quer desenvolver aquilo. E tem realmente crianças que não tem como fazer com que a neuroaprendizagem faça com que ele desenvolva. Aí já vai mais do transtorno e da dificuldade dele. Todo mundo está conseguindo me ver, gente? A câmera está me pegando bem? Boa noite. Sim, boa noite, Ale. Desculpa o atraso. Tá pegando você hiper bem.
Que bom, pelo menos vocês estão vendo que eu estou bonito. Então, oi? Essa blusa charmosa. Não, eu adoro essa blusa, gente. Desculpe se não sou fluente. E, calma aí. Desculpa se não entendo, não sou fluente em mimimi. Não sou mesmo. Quem me conhece sabe. É pai. A procura de respostas não deve incidir na questão de como a ciência do cérebro é aplicada à prática educativa, tá? Mas sim naquilo que os educadores precisam saber e como podem ser informados pela investigação da neurociência. É o que a gente acabou de falar. Então, a neurociência, ela não vai trazer resultados se o profissional não estudar, não pegar a necessidade do seu paciente e trazer para a neurociência. Não é um fato de espiritismo, né? Vou pegar a dificuldade de fulano e beltrano e vou trazer para a necessidade dele. Não é que seja um espiritismo, mas quando eu pego a necessidade da Luana e eu trago para a neurociência, eu estudo. Eu entendo. Nossa, não, calma aí. Tem como. Luana vai conseguir. Eu encaixo e vou. Tá bom? É assim que funciona. O ponto de partida para o entendimento mútuo passa pela utilização de um vocabulário que seja igualmente entendido por neurocientistas e educadores. Então, para que haja um entendimento, para podermos ajudar os nossos alunos, os nossos pacientes, é preciso um vocabulário que seja entendido para todos. Eu detesto, quem me conhece sabe, eu detesto palestrante que enche bola, fala, olha, o último que eu fui, eu fiquei irritado, eu achei até que era stand-up. Quem estava lá sabe. Detestei. O cara falava difícil, e eu sou isso, eu sou aquilo outro, e papapá, pipi, não trouxe nada de desenvolvimento para minha vida, pode ter trago para outras pessoas, mas para mim não trouxe. Primeiro que eu estava hiper cansado, morrendo de sono. O cara falava pra caramba. Não trouxe para mim um vocabulário no qual fosse de fácil acesso para eu levar para o meu aluno. Eu não levei nada, praticamente não levei nada. Na verdade, eu não lembro nem o tema da palestra. E aí, fica difícil. Outra coisa que eu detesto. Professores do instituto sabem. Sempre tem reunião com eles. Não... Opa, tudo bom? Não demorem nas aulas com os alunos. Resumam sua aula de 5 horas em 2, em 3, para que eles possam entender. Levem prática, levem experiência para que eles possam desenvolver em sala de aula. Pronto. Super fluido. Vocês têm exemplo aí de Evandro, vocês têm exemplo aí de Paulo, vocês têm exemplo de Adriana, de Roberta, Juliette, toda aquela galera que deu aula para vocês aí na Semana Pedagógica ou na pós-graduação sabem como funciona. Nós não gostamos. Primeiro, o aluno ele fica lá. Uhum. Sim. Não leva nada com nada. Segundo, é chato. E tempo para mim é dinheiro. Eu acho assim. Eu acho que quanto mais sucinto for, melhor. Todo mundo aprende. Aquilo se resume, ó, todo mundo fica feliz. Então, um ponto de partida para o entendimento mútuo, para a utilização da neurociência dentro da educação, é que o neurocientista e o educador eles se entendam e eles façam com que aquilo floresça. Os próprios problemas de investigação devem responder às questões elaboradas pelo trabalho conjunto, de modo a ir em contra os reais problemas que ocorrem nos contextos educativos. É o que eu falei. Os dois eles têm que ter uma fala mútua, que o vocabulário possa ser entendido para resolver o problema no contexto educativo. Quanto maior for o diálogo, menos espaço haverá para interpretações erradas, sendo mais esclarecedor por todas as partes. Então, quando eu sento com o meu professor, e ele tem um aluno com necessidade especial, e a gente começa a dialogar,
a conversar, mais interpretações vão ser esclarecidas por ambas as partes. E não vai haver nada errado, tá bom? O desenvolvimento da neurociência é verdadeiramente fascinante e gera grandes esperanças de que, em breve, novos tratamentos estarão disponíveis para uma grande gama de transtornos e distúrbios do sistema nervoso que debilitam a incapacidade de milhões de pessoas anualmente. Realmente, eu super acredito nisso, gente. Eu sou muito a favor desse desenvolvimento da neurociência. Na última aula, nós conversamos que durante uma linha de tempo de 100 anos, a neurociência ela desenvolveu bastante e ajudou muitas pessoas, né? Nós temos aí os estudos do autismo, do TDAH, do TOD, do transtorno de déficit, do transtorno de hiperatividade, né? Em todos os transtornos que aí a minha mente vai embora. E aí eu acho fascinante esse número de pesquisas, né? Esse número de pesquisadores buscando esses novos tratamentos para disponibilizar para essas crianças, para esses adultos que têm essas dificuldades, né? E aí não há como separar o comportamento de sua base biológica, isso jamais. E aí a gente entra em epistemologia, não é? É a biologia, é a genética da pessoa, isso não vai me separar da pessoa. E aí é importante ressaltar que o sistema nervoso é apenas condições necessárias para que o comportamento, os pensamentos e os sentidos ocorram. E aí lembra que eu falei do Arthur? Para eu entender que o Arthur ele não quer aquela atividade, o sistema nervoso dele ele aflora, ele fica irritado, ele fica nervoso. Outro paciente que eu tive era o Júnior, ele era realmente não verbal e quando ele se irritava muito com alguma estratégia que eu levava para ele se irritava de uma forma tão grande que aquilo deixava ele louco. E eu, de uma outra forma, levava o material para ele, para que ele pudesse assimilar. E ele demonstrava isso no sistema nervoso. Uma outra dica é, nunca leve um material só para trabalhar com o seu paciente. Leve 2 ou 3. Por quê? Eles se irritam muito fácil, dependendo do transtorno, né? Ou aspecto. Então, com o Arthur e o Júnior, levava mais de duas técnicas para trabalhar. E eu não trabalhava uma com a outra. O que eu trabalhava com o Arthur não dava para trabalhar com o Júnior. Infelizmente, não dava. O que eu trabalhava com o Guilherme não dava para trabalhar com a Lavínia. Não dava. Não dava mesmo. Então, eu tinha que viver pesquisando. Nunca foi e nunca será a pretensão da neurociência afirmar que o sistema nervoso seja a condição suficiente para a emergência de tais processos. Não cabe à neurociência discutir construtos como a consciência e nem tampouco tentar solucionar dilemas metafísicos, tais como a possível dualidade da mente e o cérebro. Então, a neurociência nunca vai trabalhar isso. E qual é a diferença entre a mente e o cérebro? O cérebro é o que tem os neurônios e que fazem o desenvolvimento da aprendizagem. A mente é o subconsciente. É aquilo que eu falei para vocês no começo. Não tem como descobrir aonde está o consciente no nosso cérebro. Tá bom? A despeito do que dizem os críticos da neurociência, estas têm somente um único objetivo: tentar compreender o sistema nervoso e nada mais. O máximo que podemos afirmar é que os nossos pensamentos e sentimentos são produtos de estímulos que deneliam e modelam o encéfalo, sendo que o ambiente social atuando sobre um substrato genético. É uma poderosa força moduladora para este processo. Então, quando falamos de sentimento e pensamentos, que é a nossa mente, ela fala sobre estímulos que modela o encéfalo. Por exemplo, estou em casa, veio gente que não gosta de mim. Automaticamente, a minha mente vai começar a fazer com que eu sinta raiva, tristeza. Tem aquela coisa, né? A minha cara, ela logo julga, né? Todo mundo é assim.
ou particularmente as pessoas que eu conheço são assim. Não gostou, a cara logo já muda. Isso não significa que é o seu cérebro, mas sim a sua mente. A sua mente joga para o seu cérebro ele faz a transfusão do seu da sua emoção, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Neurociência cognitiva e o processo da aprendizagem. Tem alguém falando no chat, gente? Deixa eu ver aqui. Se tiver alguém no chat, por favor, vou ver agora, tá? Desculpa. Chat. Um dos conceitos mais relevantes da neurociência, a neuroplasticidade, aponta que o sistema nervoso pode ter conexões neurais reestruturadas e reorganizadas a partir da aprendizagem e das experiências vividas. Vamos lá. A gente já falou sobre a neuroplasticidade na última aula, né? É algo que é uma plasticidade, né? Ela se move, ela vem e volta, evolui e volta. E aí, como eu já conversei com vocês sobre os milhões de neurônios e a importância da gente desenvolver eles, o sistema nervoso ele pode ter essas conexões neurais reestruturadas. Então, a gente pode trabalhar sempre com os nossos pacientes a reestruturação, a reorganização ou uma nova aprendizagem. Então, nós temos pacientes, por exemplo, por conta de TDAH, eu esqueço muitas coisas, eu vivo no automático. Então, eu preciso de conceitos que venham me reestruturar para que eu possa lembrar, ok? Pesquisadores descobriram que aprender a tocar piano reorganiza o mapa do córtex cerebral, ampliando a área relacionada aos músculos e os dedos. Olha que legal, a neuroplasticidade. Quanto mais jovem, mais rapidez e maior capacidade de plasticidade neural, ou seja, a se adaptar a fazer conexões. Quanto mais jovem, mais rápido é a capacidade na plasticidade neural. Nesse contexto, a cognição é entendida justamente como o conjunto de processos pelos quais as experiências sensoriais são percebidas, transformadas, reduzidas, registradas, retomadas e usadas para um objetivo. Então, quanto mais cedo o paciente ele começa o contexto de cognição, mais cedo ele consegue reorganizar a aprendizagem e as experiências que ele está vivendo. E aí, alguém tem alguma dúvida? Até aqui não. Vamos lá. Aí, qual é, qual é a atividade para vocês me mandarem? Gente, eu preciso que vocês me mandem essas atividades. Elas vão para o histórico de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui para depois eu também não me perder.
Vamos lá. Então, como eu gosto de criar muito... Como eu gosto muito de mexer com a mente, qual é a atividade? Vocês vão gravar para mim uma sessão de como vocês se fossem psicopedagogas, trazendo um material que trabalhe a neuroplasticidade para um paciente autista não verbal moderado. E aí, nessa atividade, vocês vão usar conceitos relevantes da neurociência, né, para reorganizar e reestruturar a área relacionada aos músculos. E aí vocês vão escolher dedo, boca, perna. Vocês vão trabalhar com esses pacientes, com esse paciente, a neurociência cognitiva dentro do processo de aprendizagem, ok? Então, vocês vão trabalhar o contexto da cognição juntamente no processo de experiência sensorial, ok? Animadas? Eu preciso desse material. Até a semana que vem, vocês vão enviar para mim no grupo do WhatsApp, vão filmar bonitinha, podem usar jaleco, vão se apresentar. Olá, meu nome é Alexandre, sou aluno da pós-graduação em psicopedagogia do IAP Educacional. Estou aqui para apresentar a minha aula para o aluno X. Ele é autista, não verbal. Nós vamos trabalhar a neurociência cognitiva dentro do processo de aprendizagem com esse material aqui que vai desenvolver isso, isso, isso e isso. Ai, que lindo, gente. Tô doido para ver essa aula de vocês. Ai, minhas florzinhas. Estão animadas? Eu tô. Então, vocês vão fazer isso aí, tá bom? Esse é o material de vocês. Deixa eu acabar de construir aqui, que eu vou colocar no grupo. Para ninguém ficar perdido. Ali eu vou gravar eu apresentando. Alguém está falando, não estou ouvindo. Eu vou gravar apresentando o trabalho, Isso. fazendo com o paciente, isso? Exatamente. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém, gente, ó. Não vem no dia falar que não conseguiu, não, hein? Então, vamos lá. Vou ler de novo aqui para ver se não ficou dúvida. Ó. Faça uma sessão como se fossem psicopedagogas, trazendo material que trabalha a neuroplasticidade de um paciente autista não verbal moderado, ampliando a área relacionada juntamente com um conjunto de processos pelos quais as experiências sensoriais. Pelos processos sensoriais. Pronto. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém, né? Então, deixa eu fechar aqui. A gente continua essa aulinha agora só. Tá? Faz bonito, hein? Vai para as redes sociais, hein? Então, vamos lá. Que orgulho das minhas meninas. Estou doido para se formarem logo. Todo mundo que está aqui é de campus. Aline, Karen, Luana e Rafaela. Gente, olha só. A galera de campus. Vocês também vão ter um trabalho extra, tá bom? Vai ter uma certificação fora. Nós estamos fechando uma parceria com o Asilo Monsenhor Severino
E lá eu vou levar vocês, alunos aqui de campus, é um estágio obrigatório, para fazerem uma atividade junto aos idosos. Então, nós vamos trabalhar memória, nós vamos trabalhar o desenvolvimento, desenvolvimento cerebral, nós vamos trabalhar emoções, motivação, atenção, memória, né, como eu já tinha falado, tá bom? Então, se preparem que a data vai sair e eu preciso de todas que morem em campus para ir comigo, tá ok? Tem um brinde, tá? Talvez seja uma pós aí em neuropsicologia, não sei ainda. É um brinde, não tô dando bolsa, hein? Por favor. Vamos lá. Vamos agora trabalhar algumas áreas dentro da neurociência cognitiva e nela que ampliou a compreensão. Essa parte é muito legal para vocês fazerem essa aula que eu estou pedindo para vocês. A primeira é emoção. Inteligência e sentimento conectam-se ao processo cognitivo. Em linhas gerais, se nos eventos e estímulos captados houver forte associação com as emoções, a lembrança pode ser potencializada, trazendo implicações para o conhecimento e construções. O que eu sempre faço quando eu dou um atendimento psicopedagógico? Como eu entro no mundo do meu aluno e peço para vocês entrarem, a gente trabalha as emoções, relativamente trabalhando esse processo cognitivo, para que quando eu levar um trabalho, a criança ela possa ter uma lembrança para potencializar aquilo que eu estou levando, ok? Porque eu sempre falo, gente, trabalha aquilo que a criança gosta. Se ela gosta de Tolstói, trabalha o alfabeto de Tolstói, trabalha o alfabeto dentro daquilo que elas conhecem. O T não é mais de tatu, o T agora é de TikTok. O W não é mais de waffle, o W agora é de WhatsApp. O X não é mais X de Xuxa, o X agora é X de outra coisa. O Y não é mais o Y de Yuri, agora o Y é o Y de YouTube. Então, são essas coisas que fazem com que as emoções positivas sejam estimuladas em detrimento das negativas no processo da aprendizagem. Então, tudo aquilo de negativo sai para que as coisas boas, junto com o desenvolvimento do processo de aprendizagem, entrem. Por exemplo, uma professora que a criança teve, que gritou com ela, que fez maus tratos, e ela não tem mais esse bloqueio. O que a psicopedagoga vai fazer? Vai trabalhar de uma forma que faça com que as memórias negativas saiam para que as positivas entrem e a criança consegue desenvolver um bom processo, tá bom? Quando as emoções positivas são estimuladas em detrimento das negativas no processo de aprendizagem, cria-se para a memória um contexto que favorece a retenção e os resultados. Então, significa que isso é bom. Motivação. Motivação é um fator-chave para a aprendizagem. A exposição à interferência positiva é capaz de mobilizar a atenção, levando o indivíduo a se motivar. Contudo, diante da atividade muito difícil, a tendência é que haja frustração, tornando a aprendizagem mais árdua e, eventualmente, um pouco eficaz. Por essa razão, é importante, tanto no trabalho quanto em espaços educacionais e situações de desenvolvimento intelectual em geral, colocar-se diante de tarefas dinâmicas, diversas, curiosas e desafiadoras e motivadoras. Então, quando a gente trabalha com motivação, a criança ela tem uma motivação em cima daquilo. Ela quer fazer aquilo porque é uma tarefa na qual ela já conhece ou ela vê que é fácil. Por exemplo, a criança tem que aprender de 1 a 100. É chato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50. É chato. Eu achava insuportável isso. Como a gente trabalha de uma forma mais lúdica isso, a gente leva trabalho, jogos, brincadeiras com que a criança também ela aprenda. A ordem dos fatores não altera o resultado. É somente trabalhar com motivação para que a criança aprenda. Então, quando eu trabalho com emoção e a motivação, a criança ela aprende mais rápido. A atenção é um fator essencial para a aquisição eficiente de um conhecimento. Então, quando eu trabalho com a emoção e eu trabalho com a motivação, eu tenho que trazer para a criança atenção. Ela não pode se desvirtuar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? A atenção é um fator essencial para a aquisição eficiente de um conhecimento. Afinal, o processamento de dados no sistema nervoso e a posterior construção de um significado depende que a atenção esteja direcionada a algo.
Então, a gente tem que estar direcionado a algo. Contudo, eventualmente, a atenção não atinge a sua melhor capacidade, possível por falta de excesso de estímulo. Então, quando tem excesso de estímulo, pronto. Por isso eu também não gosto daquela coisa arco-íris. Não sou a favor de levar um arco-íris da criança. Eu, particularmente, quem deve atenção, vou ficar assim, ó. Você vai ficar falando, eu vou ficar assim, ó. Não rola. Então, quando eu monto uma atividade, eu tenho que ter emoção, motivação, atenção para aquela aula, para que eu não me desvirtue, e a memória, tá? A memória ela pode ser voluntária. Quando deliberadamente se torna uma informação, ou involuntária, quando o aroma, uma música, conduz o processo de retomada. Então, é muito legal trabalhar a memória. A memória, ela faz com que a criança, ela veja algo e lembre da sua aula. Opa, é a aula da tia Luana, é a aula do tio Alexandre, é a aula da tia Raquel, é a aula da tia Rafaela. Na aprendizagem, é preciso buscar pontos de ancoragem para criar associações, sentido e retenção. Então, é muito importante termos essa noção para podermos construir uma boa aula com os nossos alunos, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Falei muito rápido alguma coisa, vocês são perdidos. Por favor, gente, fale. Esse é o momento, esses 20 minutos agora são momentos de tirar dúvida para poder ajudar vocês. Sobre o conteúdo. Ouvi alguém falando. Ale, sobre o conteúdo, eu não tenho dúvida, não. Só queria tirar sobre esse trabalho que você falou. Teríamos que levar jogos para trabalhar com os idosos, é isso? Sim, aí eu vou montar com vocês, essa parte do estágio, ficam tranquilas. Eu tenho É, jogos lá de emoções, por isso que eu tô perguntando. Se tiver que levar, eu já vou separando já. sim, Entendeu? eu vou marcar para ir no Monsenhor Severino essa semana. Vou conversar com o Ricardo, vou ver a necessidade dos idosos. E aí, o que eu vou pedir vocês? Já adquirem o jaleco, tá bom? Já tem que ter um jalequinho. Eu tenho o meu aqui, que é o meu, já está com psicopedagogo. Os de vocês podem ser branco, então coloquem psicopedagogo, que vocês ainda não têm a certificação. Mas aconselho irem de branco e um jalequinho branco, tá bom? Mas as atividades eu vou separar e aí vocês escolhem quais vocês se adaptam mais para poder trabalhar com os idosos. Tá ok? É super fácil, fiquem tranquilos que não tem nenhum bicho de sete cabeças e eu vou estar lá. Eu também vou trabalhar com vocês, tá bom? Alguma dúvida a mais? Outra coisa, gente. Deixa eu parar de gravar aqui.